Fala galera da terceira série CPI Americano do Brasil, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciando mais uma aula de matemática aqui. E na aula passada a gente falou sobre estatística, né? Iniciamos aí o conteúdo de estatística, ficou essa atividade para fazer a correção. E eu vou estar começando agora essa correção, é só uma questão, né? A questão é a número 3, o enunciado diz o seguinte: observe o quadro com a altura em metros de cada funcionário de uma empresa em 2017. Aí o quadro já está aí para vocês também. Com essas informações, construa uma tabela de frequências indicando frequência absoluta e frequência relativa. Então vocês podem ver aqui que as informações dadas pela questão estão aqui. E aqui eu já iniciei, né? Fiz aqui já um rascunho de como vai ser esse quadro aí, né? Aqui eu vou colocar as medidas, né? Que são essas informações aqui. Aqui eu vou colocar a frequência absoluta de cada uma e frequência relativa, né? Foi o que ele pediu aí para construir tabela indicando frequência absoluta e relativa. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar as medidas em rol, né? Da menor para maior aqui, em ordem crescente. Então eu já vou analisar aqui esse quadro, procurar qual é a menor. Até agora 1,72 é a menor, né? É ele mesmo, 1,72. Então já vou riscando aqui, ó. 1,72, 1,72. Deixa eu ver se tem outro. Aqui também 1,72. Então o 1,72 vai ser a primeira medida aqui do quadro, da nossa tabela de frequência. A frequência absoluta dele é 3, né? 3. São 3 aí que aparece. Tá, então, a primeira está aí. Próxima, deixa eu procurar aqui se tem 1,73, né? Já que em ordem crescente. Tá aqui 1,73, tem um. Deixa eu ver se tem outro aqui. Aqui tem outro, 1,73. E são 2, né? Então, vou colocar aqui 1,73. A frequência dele é 2. O próximo que eu vou procurar é 1,74. 1,74. Tem aqui 1,74. Apenas um, né? Então, 1,74. A frequência dele é 1. Agora eu vou procurar 1,75. 1,75. Aqui tem 1, 2. 2. Então, 1,75. 1,75 são 2. Ok. 1,76. Aqui já tem 1, 2, 2. Então, aqui 1,76 são 2. Próximo que eu vou procurar 1,77. Aqui já tem 1,77, 2, 3, 1,77. Então, 1,77 são 3. 1,78. Tem um aqui, 1,78. 2. Então, pronto. 1,78 são 2. 1,79, deixa eu ver se tem aqui. 1,79 tem 1, 2, 3. São 3. 1,79 são 3. 1,79 são 3. 1,80. 1,80 tem um aqui, 2, 2. Então, 1,80 são, um pouco fora aqui, são 2. 1,81, deixa eu ver se tem. 1,81. 1,81 tem 1, tem 2. Então, 1,81
próximo que eu vou procurar 1,82. 1,82. Tem um aqui. Então, tá aqui. 1,82. Apenas um. 1,83. Aqui também um. O último aqui, né? 1,83. Tem um. 1,83. 1,84. Deixa eu ver se tem aqui. 1,84. Aqui, ó. 1,84. Também só um. 1,84. 1,85. Tem aqui 1,85 aqui também. 2, né? Então, 1,85 são 2. 1,86. 1,86 não tem. 1,87 também não tem. Ah, não tem aqui. 1,87 tem. 1,87. 1,87. Tem um. 1,88. Tem esse aqui, né? Um também. 1,88 também, só um. Vamos pôr aqui. 1,88. Só um. Ok. 1,89 agora não tem, né? Só tem agora, ó. 1,90, que é só um também. Eu vou riscar aqui então. 1,90. E o último aqui, que é 1,91, né? Aqui, ó, 1,91. São 2, e aí a gente encerra. Já coloquei todos os dados aqui. 1,91 são 2. Então já coloquei aí frequência absoluta de todos, né? Nosso quadro, nossa tabela de frequência. Ficou bem espremido aí, mas acho que dá pra gente enxergar. E agora a gente vai analisar a frequência relativa de cada um, né? E aí, para fazer o cálculo da frequência relativa, a gente usa o quê? Frequência relativa é o quê? É a frequência absoluta dividido pela frequência total, e esse resultado a gente multiplica por 100, já que aqui vai ficar em porcentagem o resultado final, né? Então, o 1,72, que tem frequência absoluta 3, para a gente achar a frequência relativa dele, a gente vai fazer frequência absoluta, que é 3, dividido pela frequência total. No caso, a frequência total, pessoal, é a quantidade de elementos que a gente está utilizando aqui, né? Então a gente pode calcular aqui de forma simples, né? Olhando para esse quadro, aqui nessa primeira linha a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 medidas, e aqui são 4, 4 vezes 8, então 32, ou seja, a frequência total aí é 32, né? Essas somas aqui, ó, de todas essas frequências absolutas aí, vai dar um total de 32. Então a frequência total é 32 vezes 100. Certo? Isso aqui vai dar, deixa eu ver aqui, ó. A gente vai ter que usar um cálculo aproximado, né? 3 dividido por 32 dá 0,093. E isso aí vezes 100 é 9,37. Pessoal, usando a aproximação de um dígito, 9,37, funciona assim. Ó. Aqui, se a gente for utilizar a aproximação de um dígito, uma casa decimal, a gente tem que olhar para as duas, né? Então aqui ficou assim, 1,37, olhando para as duas, né? E aí, professor, mas a gente só vai usar uma casa decimal aproximando. Então a gente tem que olhar para esse elemento aqui, que é o posterior, né? Ele é maior do que 5? Então a gente vai arredondar esse aqui para 4. E se ele for menor do que 5? Aí ele permanece. E se for igual a 5, então ele permanece, né? Então, como esse 7 aqui, ó, que é o posterior, eu vou arredondar uma casa decimal, né? No caso, esse 3 aqui.
como o posterior dele aqui, no caso, essa casa que é o centésimo aqui, né? Ela é maior que 5, então eu vou arredondar o 3 para 4. Vai ficar assim, ó, aproximadamente 9,4%. Então vai ficar assim, 9,4%. Certo? Isso vai ser quando a frequência absoluta for 3. Então aqui na minha tabela, onde eu estou vendo que tem um 3, minha frequência relativa vai ser 9,4%. Certo? E aqui também já que aqui, quando a gente for calcular a frequência relativa, o cálculo vai ser idêntico a esse, né? Então aqui também já vou completar 9,4%, esse também 9,4%, e só, né? Que tem frequência absoluta 3, são só esses aí. Então tá. Então, o próximo aqui, que é o 1,73, a frequência absoluta dele é 2. Então veja, se a frequência absoluta dele é 2, aqui no nosso cálculo vai ficar como? Vai ficar aqui, ó, em vez de 3, eu vou colocar o 2 aqui na frequência absoluta, a frequência total não muda, e aí eu vou fazer essa continha aí também, vai dar aproximado, né? Ó. 2 dividido para 32, e esse resultado vezes 100, está dando 6,25, certo? Olhando para esse terceiro termo aqui, se ele é 5, eu não arredondo esse para cima, ele permanece 6,2. Então aqui vai ficar 6,2%. Isso quando a frequência absoluta for 2. Então aqui eu vou completando. Onde tem o 2, 6,2%, 6,2%, aqui também 6,2%, aqui 6,2%, aqui também 6,2%, 6,2%. Onde tem a frequência absoluta 2, né? Eu vou preenchendo com 6,2 aí. 6,2%, 6,2%. E agora faltou a frequência relativa, aonde a frequência absoluta aparece o 1, né? E aí vai ficar como? Vai ficar, o cálculo é o mesmo, só que aí aqui eu vou colocar o 1, e minha conta vai ficar 1 dividido para 32, 1 dividido para 32, vezes 100. E aí deu assim, ó, 3,125, ficou assim, 3,125. Já que eu estou aproximando uma casa decimal, né, eu tenho que olhar para o 2 aqui no caso, ele é menor que 5, então eu não arredondo para cima, fica 3,1. 3,1%, onde tem 1, certo? Então aqui 3,1%, aqui 3,1%, 3,1%, 3,1%, 3,1%, 3,1% e 3,1%. E aí a gente termina de preencher essa tabela de frequência da questão 3. Aqui a soma das frequências vai dar a frequência total, que é 32. E aqui a frequência relativa, nesse caso que a gente usou a aproximação de uma casa decimal, não vai dar o 100%, certo? Quanto mais casas decimais a gente utiliza na aproximação, mais próximo de 100 chega, certo? Mas como aqui esses cálculos ficaram desse jeito, né? Ficou quebrado, aí aqui não vai dar o 100%, mas ele chega e fica próximo de 100. E aí fica desse jeito, né? Essa nossa primeira tabela aí, que a gente construiu dessa matéria, né? Vai ficar dessa maneira aí. Então vocês façam a correção da tabela de vocês e eu vou prosseguir um pouco com o nosso conteúdo. Pessoal, então vamos lá, dando prosseguimento aqui, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai falar agora sobre média aritmética. E o que é a média aritmética, né? A média aritmética de um conjunto de dados é obtida somando todos esses valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Então vai ter lá certos dados, né?
se a gente for olhar da nossa atividade que a gente acabou de corrigir, a gente tinha 32 tamanhos de pessoas diferentes, né? O que a gente precisa fazer para achar qual é o tamanho médio daqueles funcionários da empresa, né? O cálculo é esse aí, né? Vai fazer a soma de todos esses valores e dividir pelo número de dados desse conjunto. Aí, pessoal, se vocês pesquisarem, vocês podem encontrar a média da seguinte maneira, né? O X com o traço em cima indica a média, né? Ou alguma outra letra também. Normalmente a gente vai trabalhar assim também. E pode parecer assim uma formulazinha mais ou menos parecida com isso aqui, né? Essa aqui é a letra grega sigma, que para a gente aqui em matemática vai significar um somatório, assim que a gente vai chamar, né? E o que é esse somatório aí, professor? Vai ser um somatório de parcelas xi, né? Em que i começa em 1 e vai até n, e essas parcelas vão dividir por n, né? Então, essa aqui é como se fosse uma fórmula para representar aí a média aritmética, né? Em outras palavras, essas parcelas xi, elas vão xi sobre n, no caso, o i vai variar de 1 até n, e no final divide por n, né? Tá, mas vamos fazer um exemplo ali para ver se facilita a vida, né? O que está dizendo ali? Sabendo que as notas de um aluno foram 8.2, 7.8, 10, 9,5 e 7.7, qual a média que ele obteve no curso? Então veja, quando a gente vai fazer esse cálculo aí, a gente vai calcular qual foi a nota média dele no curso, né? Aí, por exemplo, a nota de vocês na escola, a média é 6, né? Então, no fim do ano, quando a gente calcula a média dos bimestres, você tem que atingir os 6 para que você seja aprovado, né? E como então a gente vai calcular aqui nesse exemplo a média dessa pessoa que tirou essas notas aí, né? A gente vai calcular o que? A média aritmética. De que maneira? A gente vai fazer a soma, olha o que ele está falando aqui, somando todos esses valores, no caso esse aqui são os dados que a gente está utilizando as notas, né? E dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto aí, né? Então a gente vai somar todas essas notas aqui, então eu vou colocar aqui 8.2 mais 7.8 mais 10 mais 9,5 mais 6.7 e vai dividir o que? Pela quantidade de elementos que a gente está somando aqui. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 notas. Então aqui a gente vai somar 5 notas e dividir por 5, certo? Deixa eu ver quanto vai dar essa soma aí. Essa soma aí está dando 42.2. 42.2 dividido por 5 é igual a 8.4 aproximado, né? Tá. Ou seja, a nota média desse aluno aí no curso foi 8.4, né? Uma média satisfatória dentro de um curso, vamos dizer assim. Então esse cálculo da média aritmética, ele é bem simples, né? Apesar de ter aquela formulazinha, pode parecer complicado, mas nada mais é do que a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que você somou, né? Pessoal, vamos lá. Agora que a gente já conhece a média aritmética, eu vou mostrar para vocês a média ponderada, né? E o que é a média ponderada? É um pouco parecido com a média aritmética, né? Vamos ver o que diz aí. A média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois a soma desses valores será dividida pela soma dos pesos. E aí tem como se fosse uma formulazinha para a gente seguir aí. Vocês podem estar anotando também, tá? O MP ali significa média ponderada. E eu vou resolver esse exemplo aqui para vocês verem como que a gente faz a aplicação aqui nessa formulazinha, né? Como que a gente utiliza a média ponderada. Vamos ver o que está dizendo aí nesse exemplo, né? Na escola de Marcos, as médias eram calculadas considerando peso 1 no primeiro e terceiro bimestre e peso 2 no segundo e quarto bimestre. Observe as notas de Marcos, aliás, de matemática de Marcos,
no ano e calcule sua média. Então ali tem uma tabelinha com as notas dos 4 bimestres do Marcos, né? E a gente vai calcular aí qual foi a média dele, né? Considerando os pesos dessa vez, né? Dessa vez, cada bimestre aí a nota tem um peso diferente. Então, o que estava dizendo ali? Para a gente calcular essa média ponderada, no caso aqui a gente está calculando a média do Marcos, o que a gente precisa fazer? A gente vai pegar as notas aqui e vai multiplicar pelo respectivo peso, né? Então, aqui no primeiro e terceiro bimestre, nesses dois bimestres, o peso é 1. Então, vai ficar como aqui? O 7 vai multiplicar por 1, que é peso 1, né? Mais, né? Entre a multiplicação aqui da nota e o peso, tem que ficar essa adição aqui, tá? O 5 do segundo bimestre vai multiplicar, segundo bimestre é peso 2. Então, vai multiplicar por 2, mais, no terceiro bimestre a nota foi 8. Terceiro bimestre também é peso 1, então 8 vezes 1. Mais, o quarto bimestre a nota foi 5. E o peso aqui no quarto bimestre, ó, peso 2 no segundo e quarto. Então aqui o 5 multiplica por 2. Então cada nota multiplica pelo seu respectivo peso, vai somar tudo, certo? E divide aqui pela soma dos pesos. Então, qual que é a soma dos pesos aqui? No primeiro bimestre é peso 1. Segundo bimestre é peso 2. Terceiro bimestre peso 1. Quarto bimestre peso 2. Então a gente vai fazer a soma desses pesos aqui, ó. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6, né? Então vai dividir por 6 aqui no final para a gente saber qual foi a média do Marcos, certo? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 7 mais 5 vezes 2 aqui, 10, 8 vezes 1, 8, 5 vezes 2, 10 de novo. Fazendo essa soma aí, tá ficando aqui 15, 25, 35, né? Então ficou assim, 35 dividido por 6, que vai ficar aí 5,8 5,83 aproximadamente, certo? Vai ficar a média dele aí. Então veja, pessoal, se a gente calcular essa média aqui sem utilizar os pesos, né? Ou seja, somar as 4 notas e dividir por 4, vai ficar dando o quê? Deixa eu ver aqui. Aqui dá 15, 25 dividido por 4. Ela vai ficar um pouco menor do que essa, né? Vai ficar um pouco menor do que essa. Mas o fato é que aqui a gente calculou a média ponderada porque cada bimestre aqui tem um peso diferente da nota, né? Então, vimos na aula de hoje aí a média aritmética, que é chamada de média aritmética simples, né? Aquele exemplo anterior que eu fiz. E esse aí que é a média aritmética ponderada. Eu vou deixar uma atividade para vocês, tá aplicando aí, né? Calculando média. E na próxima aula a gente faz correção. Quem tiver dúvida pode me chamar no WhatsApp aí no privado. Um abraço para vocês e até a próxima aula.